Olá! Olá, adorei a música. Joia demais, Vi? Tô Francisco bem, e Alombre. você? Joia também, bom demais. Quanto tempo que a gente não troca uma ideia, né, velho? Muito tempo que eu não Nossa, te muito. vejo. Acho que a nossa última conversa foi no ônibus, lembra? Não sei se você vai lembrar. Lembro não. É, estava no ônibus. Oh, e aí, como é que você tá? Tudo bem para começar? Enquanto a galera vai entrando aí. Ah, eu tô bem, um pouco nervosa, né? Porque ainda não tô acostumada com essa coisa de live, não, mas eu tô bem. E você, como é que você tá? Quarentena? Bom também, na medida do possível, né? Agora com as férias tá melhor. E essa semana das lives aí tá me dando também umas ocupações, né? Pesquisa e escreve roteiro, vê como o melhor jeito de abordar os assuntos, isso é massa também, né? As aulas online estavam bacana, funcionando legal? Tá, ontem teve química, ontem a gente teve um problema com imagem, mas de boa, rolou conteúdo bacana também. E amanhã tem o Marcelino Freire, né? Amanhã eu tô ansioso já para amanhã, né? Tem uma ansiedade de cada dia e a de domingo, né? Que tá pauleira. Mas vamos lá, vamos começar, né? Vitória Morim, estudante de letras, segundo período. Segundo Isso. período. Criou um curso de redação, Vitória? Se é verdade que você criou um curso de redação do auge dos seus 20 e poucos anos, como que é esse curso? 19. 19. É, Antes da gente entrar nos conteúdos, fala um pouco sobre isso aí. O que você resolveu criar um curso? Da onde que você tirou essa ideia? O porquê? Com que intuito? E como que esse curso vai ajudar a galera a sair bem nas redações da vida? Tá, então. Primeiro eu resolvi criar porque muita gente ficava me procurando, né, pedindo ajuda para redação. E aí eu tinha tirado 900 no Enem de 2018, né, que foi o que possibilitou que eu entrasse na faculdade. E aí eu pensei, tá, onde eu estudava, toda vez que eu ia sentar para estudar, eu tinha que procurar em outros lugares também. Nunca um canal só me oferecia tudo que eu precisava. Toda vez que eu Sim. sentava para estudar, eu tinha que, tem isso aqui, mas eu tenho que procurar mais coisa em outro lugar. E eu falei, não, se eu reunir tudo isso que me ajudou, e aí eu comecei a aprofundar, né, com as coisas do INEP também, que foi liberado, o manual do corretor. E aí eu falei, não, se eu unir tudo isso em um lugar só, para que o estudante não tenha esse problema de, nossa, tá, aqui falou isso, mas eu vou ter que procurar em outro lugar agora, eu falei, isso vai ajudar muito, 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 tenho Ah, certeza. E numa linguagem mais fácil, sabe? Porque às vezes a maioria das pessoas vai fazer um curso, alguma coisa de redação, e aí tem aquela ideia, nossa, mas é muito difícil, eu não entendo o que o professor fala. Ou então o professor fala de uma maneira que fica muito, muito, muito difícil do aluno entender. Principalmente quem não é de sim. humanas, né? Porque quem é de humanas já é mais tranquilo. Mas pessoal de exatas, que o maior problema é a redação, fica com aquela coisa na cabeça, né? Tipo, nossa, que saco, vou ter que escrever. E não é pra ser assim, sabe? Aí eu falei, não, vou tentar mudar esse cenário agora, porque eu tive essa experiência, eu sei como é que é, e é uma coisa que eu gosto muito, tanto de ensinar a redação, quanto de escrever a redação. É o meu estilo de texto preferido. Não tem tanta Sim. criatividade, acho que a gente até tinha conversado sobre isso, de eu achar incrível como você consegue escrever poemas e ter essa criatividade toda, e até gente que escreve textos narrativos mesmo, mas eu sou zero, assim, a minha coisa é mais Aham. de conceito mesmo. Eu falei, vou nisso. É mais didático, né? Consegue seguir uma linha. A escrita artística, ela não tem um porquê, sabe? Ela só vai, ela só acontece, né? A redação, você já consegue ter mais um estudo sobre os meios que te levem a ter uma boa escrita, né? E quando você escreve bem, vai gerando prazer, né? De Sim, aprofundar naquilo. E que você pode falar para quem morre de medo da redação do Enem e também não com isso se limita a ver notícias, a ler jornais, ler matérias, ler textos diversos, né? Não só os dos conteudistas do Enem ali. Como transformar também isso numa coisa divertida, num aprendizado divertido para a redação. Para ficar na memória, né? Para você poder lembrar disso na hora do nervosismo da prova lá. Se tem algum caminho que você seguiu, que você acha legal? eu gosto muito, muito, muito de livros e de filmes, séries, música, qualquer coisa. Tipo assim, pega a sua coisa preferida
e vá fundo naquilo. Por exemplo, você gosta muito de poema, né? De poesia e tal. Uhum. Se você pegar no seu ano de estudar pro Enem, você pegasse assim, ai, gente, coisas chatas, vou assistir aquelas aulas da estrutura, né? Porque é importante você saber como que monta o texto. Mas para o seu repertório mesmo, você vai ficar focado na sua coisa de poesia, porque é o que você gosta. Tenho certeza, velho, que na hora que chega na hora da redação mesmo, tudo que você tiver visto, os poemas que você tiver lido, os autores daqueles poemas, eles vão te ajudar a produzir a redação. Então, tipo assim, não é ficar focado naquilo, tem que estudar os dados estatísticos, tem que decorar os números. Eu tenho que estudar história e lembrar de todas as datas da história. Eu sou péssima com data de tudo, com decorar número de tudo, realmente zero. Então, quando você pega uma coisa que você gosta mesmo de fazer e aprofunda naquilo, tipo, quem gosta muito de série, sabe? Não tem problema você passar o seu ano de vestibular assistindo várias séries. Isso vai te ajudar muito. Até porque série é até mais fácil, né, de decorar as ideias, porque te mostra na vida como é que aquilo acontece. Sim, eu perguntei para os dois professores que tiveram antes, e aí você já tocou um pouco nesse assunto, como transformar essa diversão das séries em uma coisa que possa ser produtiva também. Claro que no momento você vai estar consumindo para se divertir, mas que no futuro possa se transformar em conteúdo. Assim, como separar, na hora que tiver que separar a diversão do estudo, o conteúdo do tempo que você passou ali na frente do stream ou o que for. Eu falo muito isso eu tenho um grupo no Telegram, né? Aí eu ajudo nessas coisas de estudo também. E uma coisa que eu falo muito lá pra eles, sobre essa relação de filme e série, porque às vezes a gente tá assistindo e fala, vou assistir pra estudar. Mas você tá assistindo, você tá lá no celular, ou então o filme tá passando, você tá, eu tô ouvindo, mas quando a gente tá ouvindo, a gente não tá prestando realmente atenção. Então, é tipo assim, às vezes, eu não sei se acontece, às vezes eu tô na sala assistindo o jornal, né? Eu assistindo não, né? Minha mãe, meu pai. Aí eu tô lá mexendo no celular, só tô ali, né? Aí a minha mãe não escuta alguma coisa do jornal, ela fala, Vitória, e aí, o que foi falado? Eu não faço a menor ideia, porque eu tava ali, mas eu só tava, sabe, focada no celular. Eu acho que é muito importante quando você vai sentar para começar a escrever, para começar a escrever não, né? Quando você vai começar a assistir filme ou série, é pegar qualquer coisa, o celular serve, mas se for só para essa função, anotar. Eu falei hoje, por exemplo, de como usar o filme Forrest Gump na redação. Nem sei se é assim que pronuncia certo, tá? Ignora. Meu inglês é top. Brasileiro. E, tipo assim, meu celular não tá aqui, senão eu ia mostrar. Toda hora que eu vi algum ponto importante, principalmente Forrest, que é cheio de pontos para poder falar, sabe? Um filme com muito conteúdo, eu pausava o filme e anotava. Tinha lá o movimento hippie, aí eu anotava. O Forrest Gump, o nome, né? Movimento hippie. Aí tinha alguma coisa relacionada às Panteras Negras também, Panteras Negras. Relacionada à deficiência, né, e tal, anotava no celular. Mas só pegar o celular para isso. Eu acho que uma coisa que ajuda muito também é colocar legendado. Eu não sei, para quem tem mais influência no inglês, pode ser que não demande tanta atenção. Mas para mim, pelo menos, que não tem tanta influência no inglês, tentando aprender, além de ajudar a aprender inglês, né, te força a ter que ficar prestando atenção naquilo. Porque se você não lê, você não vai conseguir entender. E aí, para você ler, você tem que estar focado. Então, eu acho muito importante isso. Sempre colocar legenda nos filmes, preferência os filmes de inglês, né? Coloca legenda. E sempre ter um caderninho para anotar os pontos que você acha importante. Não fazer um roteiro do filme, né? Nada a ver, mas muitos pontos importantes. É legal também falar que o Enem ele não vai, os corretores eles não vão lá conferir se é o parágrafo tal que você citou, né? Então, você saber o que a pessoa, ou seja o linguista, seja o historiador, seja o filósofo, o que ele quer dizer, às vezes é muito mais importante do que decorar a frase em si para ficar pensando que vai usar lá na frente, né? Você absorver o conteúdo é mais importante do que você decorar aquilo para aquele ponto específico, né? A paráfrase, né? Eu acho que tem muito isso. As pessoas, eu pelo menos, quando eu tava estudando pro Enem, eu ficava assim, nossa, mas eu tenho que decorar, porque eu ia ler texto nota 1000, uns textos assim, que tipo assim, fulano de tal disse tal e tal coisa. E falava exatamente o que fulano de tal falou. E eu ficava, gente, mas eu não consigo decorar isso, como é que eu vou fazer? Eu até fiz um caderninho no ano que tava estudando e escrevia
as frases dos filósofos, mas não adiantava de nada, porque, tipo assim, eu usava em uma redação, na outra eu já não fazia a menor ideia do que eu tinha que falar sobre aquele filósofo, não conseguia lembrar de nada. E eu acho que é exatamente isso que você falou, tipo, entenda o que aquela frase quer dizer, sabe? Porque se você entender, você vai conseguir falar com as suas palavras. E aí E usar vai ficar... ela em diferentes contextos, né? Sim, sim. Consegue Você não vai adaptar. ficar exatamente naquilo, é exatamente isso. Eu lembro que nessa última que eu fiz agora, que foi também foi a minha maior nota do Enem dos 6 anos que eu fiz, como eu te falei, essa última agora, Eu 2018, ainda né? tô acreditada que foram 6 anos. Não foram seguidos, não. Foi em 8 anos, foram 6 vezes, né? Teve uns intervalos aí. Mas aí foi a melhor agora, essa última, e eu coloquei uma música do Engenheiros do Havaí, que é a banda que eu mais gosto, e eu meio que desisti de ficar tentando lembrar as coisas. Eu falei, vou colocar o que eu já sei. Peguei uma música, peguei o conceito dela e coloquei num outro contexto, nada a ver com a música, então isso também me ajudou bastante. Como que a gente consegue organizar assim as ideias? Porque foi um improviso que eu fiz, mas a partir já de uma linha de pensamento que eu tinha. Então, qual a melhor forma de organizar as ideias na hora que você pega lá e vê aquele textão que já cansa antes da redação e um tema, sei lá, nem sei o que citar aqui, porque os temas da redação também são grandes bombas. Sei lá, transposição do Rio São Francisco e a sua importância para a seca do Nordeste, por exemplo. E aí você vê lá e você Meu fala, Deus, o que é isso? geografia também não é meu ponto. Mas eu pensei, posso só mudar o exemplo? Porque esse aí vai Pode, ser. claro, claro. Eu pensei, tipo assim, um tema que não caiu ainda, mas pode ser que caia, né? O aumento da expectativa de vida no Brasil. Aí, muitas vezes, quando a gente cai no tema, né, a gente fala, cara, o que eu vou fazer agora? Porque eu não tenho a menor ideia e tal. E assim, o Enem é muito importante que a gente pegue as palavras. Então, tipo assim, aumento da expectativa de vida no Brasil. Tá, esse é o tema. Você já vai ter lido os textos motivadores, né? Porque eles vêm antes e tal. Só que na hora que você pegar o tema, a frase do tema, começa a escrever tudo, exatamente tudo que você lembrar sobre aquilo. Igual você falou, você lembrou da música. Tá, então eu vou escrever lá, música, Engenheiros do Havaí e tal. Coloca tudo. A primeira coisa que você tem que fazer é pegar o tema e ir colocando tudo. Não precisa organizar nada, só coloca. Coloca tudo. Depois que você organizar, você vai olhar aquelas coisas que você colocou, vai falar, tá, qual desses aqui é o que eu mais gosto? Qual desses aqui eu tenho mais, como fala? Autoridade sobre ele. Qual que eu tenho mais conhecimento, que faz mais parte, tem mais intimidade. Porque aí você vai conseguir falar melhor. Igual você fez com a sua música. Você arrasou porque você entendia sobre aquilo. Então é sempre isso. Coloca tudo que lembrar, velho. Não importa se é de filósofo, se é de música e tal. Tudo que você lembrar, qualquer situação. Depois você vai selecionar, né, qual que você tem mais intimidade. E aí, depois que você fizer essa seleção, eu acho importante você selecionar pelo menos 3 argumentos. Desses argumentos socioculturais. Porque aí você consegue colocar em 3 parágrafos. E enriquece muito a redação. E o que é um argumento sociocultural? Porque a gente sempre ouve falar esses termos e às vezes se perde nos próprios nomenclaturas. O que é um argumento sociocultural? É que eu tudo posso aquilo usar que seja vida, sabe? Que te ajudou, que te influenciou de alguma forma e que faz parte da sua vida. Um livro que você leu é um argumento sociocultural. O filme que você assistiu, a música que você ouviu, tudo que faz parte da sua vida, né, que te influenciou de alguma forma, é um repertório sociocultural. Tudo que tem a ver com a sua cultura, sabe? Com a sociedade, com a sua cultura. Então, assim, às vezes realmente fica essa coisa difícil, porque falta essa explicação, mas é muito simples. O nome pode ser complicado, mas é muito simples. Tudo que está ao seu redor e que te ajuda em alguma coisa é um repertório sociocultural. É bacana. O próprio nome diz, é tudo que acontece na sociedade à sua volta também, né? Sim, exatamente. A linguagem tem muito disso, né? De ser interferida por tudo que está à sua volta. Ela é autoexplicativa na maioria das vezes. Aí, né, só que depois que você seleciona que você tem mais intimidade, que eu recomendo mesmo que sejam 3, pelo menos, aí você vai organizar. Aí você fala, tá, primeiro parágrafo eu vou falar desse, segundo eu vou começar com esse, terceiro vai ser esse. Então, e sempre coloque o mais forte primeiro, porque você tem que impactar, né? O corretor vai ter lido, pelo que eu tava lendo, o corretor lê mais ou menos umas 100 redações por dia ou mais. Então, assim, ele sempre vai ter aquela mesma coisa, ai, gente, isso aqui é chato e tal. Então, toda vez que você coloca uma coisa diferente, já chama atenção. O corretor já lê com mais vontade sua redação.
Porque já é uma coisa diferente, né? Tipo, a gente, quando a gente tá lendo texto teórico da faculdade, aí tem aqueles textos chato pra caramba, falei, eu, pelo menos, nosso texto teórico, pra mim, é punk. Aí tá lendo aquelas coisas. Quando o autor começa de um jeito diferente, você já vai lendo tudo de uma maneira diferente. É incrível. O primeiro contato, né, não vale só para a vida, tipo assim, de pessoa para pessoa. É para tudo, tanto com o texto quanto com a pessoa. Então, eu organizaria assim. E você acha legal dar uma olhada na redação antes da prova, depois da prova mesmo? Dar uma olhada antes, rascunhar, anotar, depois ir fazer a prova, voltar. Ter essa quebra, você acha que pode prejudicar ou que seja legal, talvez? Às vezes você lê antes e vai fazendo a prova. Durante a prova você vai tendo umas ideias, volta e anota. Não tem, né, uma mágica, né? Cada um vai ter a sua melhor maneira, né? Mas eu acho que desse jeito funciona muito. Eu, pelo menos, eu tento começar pela matéria que eu tenho mais facilidade, né? Então, no meu ano, a primeira coisa que eu fiz, eu fiz o Enem 2 vezes. No primeiro e no segundo ano, a primeira coisa que eu fiz foi procurar redação. No segundo ano eu fiquei perdida, eu não sei se você também, mas a redação sempre vinha no final. Aí em 2018 começou a ir pro meio. Eu falei, gente, cadê a minha redação nesse trem? E como a primeira coisa que eu procurava, né? Eu acho que a maioria das pessoas começa pela redação, todo mundo ficou meio assim, gente, cadê a redação do Enem e tal? Aí tava lá no meio da prova. E aí eu acho importante mesmo a gente começar pela redação, ler a redação e fazer isso de anotar tudo que você lembrar. Pode não ser, você não vai lembrar de tudo ali agora, naquele momento. Mas começa a anotar as coisas. E aí vai fazer a prova que você tem mais facilidade. A mais facilidade não, faz a prova que você tem mais dificuldade. Porque aí depois que você fizer o rascunho da redação, você já vai estar mais cansado. Então fazer o que você tem mais facilidade por último, fica melhor. Então começa pela, por exemplo, né? O primeiro dia é linguagens e humanas. Eu sou melhor na linguagens. Então primeiro eu li a redação, depois fui fazer a prova toda de humanas. Não, de humanas não. De humanas. Depois de toda a prova de humanas que eu fiz, aí sim eu fui lá e comecei a fazer meu rascunho da redação. E é igual você falou, toda hora que eu tava fazendo uma questão e eu lembrava de alguma coisa, eu largava a questão, ia lá, anotava na redação e voltava depois. Tipo, só anota as ideias, qualquer letra, de qualquer jeito, só pra você entender. E aí depois que você escreve o rascunho, você vai e faz o que você tem mais facilidade, porque aí quando acabar, você consegue passar a limpo. E não ocupa muito tempo, né? Porque se você deixa você tem mais dificuldade para o final, e se a redação é o mais difícil para você, você já vai estar com a cabeça assim, ó. E se deixa o mais difícil por último, já era. Já era. É o conselho um pouco diferente dos dois últimos que aqui tiveram, os dois professores aqui, a Jaque e o Guizão. E do meu pensamento, que eu geralmente falo também, para fazer o mais fácil primeiro, já meio que tirar o peso, né? Mas é interessante esse ponto de vista também. Eu acho que isso é só testando e por isso as importâncias dos simulados, né? E como que a gente pode estudar redação, Vitória? Como que você dá a dica, assim, de quando a gente for fazer redação em casa, onde procurar temas, que tema pegar, vale fazer de tudo? Ou tem um certo tipo de assuntos que não vale a pena nem mesmo para treinar a estrutura que seja? Então, eu acho que para a redação do Enem, peraí, tem mensagem para você. Para a redação do Enem, vale de tudo, mas ao mesmo tempo não vale de tudo. Porque ele vai pegar mais temas, assim, da sociedade, sabe? Tipo, ó, o surdo, a mídia, que mais que foi pego ano passado? Cinema, tudo que envolve a sociedade. Então, você pegar a redação, por exemplo, assim, eu quero escrever sobre alguma coisa muito certeira sobre o governo. Muito certeira mesmo. Não vai cair isso no Enem. Não vou dizer impossível, né? Mas é muito mais difícil que cair alguma coisa prontinha sobre aquilo, sabe? Então, tente escrever sobre tudo, não se prenda. Eu acho muito importante essa coisa de vou escrever só sobre os temas que são os que estão mais aparecendo, que podem cair. Porque escrever sobre tudo, ele vai te ajudar a trazer repertório. Sobretudo assim, você também não pode pegar e escrever uma redação sobre música, né? Porque assim, não vai cair também uma redação sobre música. Claro. Então tem que ter um pouco de noção sobre essas coisas. Mas não ficar focado no tipo, só vou escrever o que aparecer ali como possíveis temas. Porque ninguém sabe, na verdade, quais são os possíveis temas, né? A gente só chuta. Não tem possíveis temas, né? Porque até a véspera da prova ser impressa pode mudar tudo de última hora, né? Pode ter acontecimento, sei lá. A Vanessa está falando que aí, por ela achar que a redação é o maior, deve ser feito primeiro também, né? Eu acho legal,
na redação em específico, fazer primeiro, porque é onde eu tenho muito mais facilidade. Eu acabei deixando por último na última, mas enfim. É, E como é que a gente consegue usar, Vitória, os textos motivadores também lá do Enem, dentro da nossa redação, sem plagiar, sem copiar, né? Porque eles são importantes e ele, às vezes, contém informações que, se a gente souber acrescentar no meio da nossa redação, já dá um brilho, né? Demais, nossa. E os textos motivadores, as pessoas têm medo deles. Tem gente que lê correndo assim, vai direto pro tema e nem volta depois para poder ver o texto motivador. No Enem de 2018, né, todos os textos motivadores, se não todos, mas a maioria, tinha a palavra algoritmo. Quem não prestou atenção no texto motivador, sabe quem ficou com medo dele? Não colocou essa palavra na redação. E é uma palavra que acrescenta muito, muito, porque se ela estava lá escancarada na maioria dos textos, era para a gente usar, de alguma forma. Entendi. E para usar os motivadores sem ter medo, porque eles estão ali para ajudar. Porque todo mundo tem essa coisa, como escrever, as pessoas têm fórmula mágica na internet, né? Como escrever redação sem saber o tema. Claro que tem como, não precisa nem de mágica. É o texto motivador que vai te ajudar. Então é importante que você saiba contextualizar. É exatamente o que a gente falou no início, né? Além de ouvir o que o autor e tal tá falando e tentar escrever do jeito que ele fala, é o que você falou, entender. Porque quando você lê o texto motivador e você entende, você vai conseguir escrever com as suas palavras. E eu trouxe até um exemplo, para ficar muito claro que isso é muito real. Na redação de 2019, tinha um texto motivador que era assim. O primeiro texto tinha uma frase que era assim: no dia da primeira exibição pública de cinema, 28 de dezembro de 1895, em Paris. Aí é um texto que fala sobre George Méliès, sei lá como é que fala, e Lumière. Aí, qual que é a primeira frase da redação da menina? E ela tirou 1000. Uhum. Primeira exibição pública do cinema ocorreu no ano de 1895 na França. Ela mudou as palavras, mudou Paris para França e Ctrl-C, Ctrl-V. Sabe? Não é pegar só, porque ela não só pegou a frase e colocou lá, mas né? Porque assim, uma coisa que acontece muito é que a pessoa acha que se ela pegar só a frase que está no texto motivador, vai acrescentar no texto dela. Não, isso é cópia. Por isso que ela fez as alterações. Porque com essas alterações você pega a ideia. Ela contextualiza. Exatamente, você pega a ideia. E o B, abraço pro B, tá perguntando aí que tipo de leitura que pode ajudar a ter esse conteúdo, esse repertório, esse conhecimento mesmo para redação, assim, filosofia, sociologia, de tudo um pouco. A gente sempre ouve falar de notícias, né? Mas além das notícias, que é um pouco o óbvio para tudo, eu acho que todo mundo deveria consumir notícia, independente de Enem, do que fosse, pelo menos 10 minutinhos de notícia ali, 15 por dia, de umas 2 ou 3 fontes diferentes, né? Então, onde que a gente pode buscar essa leitura que também seja prazerosa, porque a gente está buscando conhecimento, né? Então, tem que ser uma coisa que se torne prazeroso para a gente também. Qual a melhor forma que você acha de fazer essa junção aí? Então, acho que leitura específica para redação seria realmente ler os textos que tiraram nota 1000. Mas para acrescentar repertório, aí não tem um texto específico. É igual você falou, tem que ir variando. Não tem como eu falar com você, lê tal coisa. Porque você vai ficar preso naquilo. E muitas vezes só aquilo não vai te ajudar. Então você tem que ler tudo que aparecer na sua frente. Eu costumo dizer isso. Apareceu qualquer coisa na sua frente, lê. Porque não só para redação também, ajuda nas outras provas. Eu lembro que teve uma questão, nas outras questões, na verdade. Teve uma questão no ano que eu fiz, 2018, que eu consegui responder porque eu li aqueles negocinhos que ficavam no ônibus, sabe? Eu não sei nem se tem mais, Pode crer. Sabe aqueles trem de poesia e tal? Tem. Eu li aquele negócio e no dia da redação, no dia do Enem, eu consegui responder uma questão porque eu li aquilo. Então, ler tudo que aparece na frente não vai ajudar só na redação, ajuda em tudo do Enem. Que tem a ver com humanas, né, e tal. E na verdade, nem só humanas, porque essa questão, se eu não me engano, na verdade, era de química. E o texto era tipo um exemplo sobre o que acontecia naquele processo da química. Então, assim, lê tudo que aparece na sua frente. Mas se for para focar em como construir a redação do Enem, lê redações nota 1000. Com certeza. Redação nota 1000. E como que a gente pode saber, quem no caso está estudando sozinho, não pode ter o auxílio de professores, ainda mais com
essa loucura toda da pandemia, distanciamento, não tem biblioteca também. Como que a pessoa que está ali no dia a dia pode ter a consciência? Claro que a gente não vai saber, vou tirar 1000, mas como que eu posso ter a consciência de que eu estou num nível bom de redação para adquirir uma autoconfiança, que é o que vai me deixar tranquilo no dia da prova, vai fazer perder o medo, né, da redação. Como que eu posso saber isso no dia a dia? Ó, Além de comparar com as outras redações, né? primeira coisa que eu acho muito importante é, mesmo que você não tenha alguém, assim, né, tipo um professor e tal, você tem alguém na sua casa. A não ser que você more sozinho. Mesmo se você morar sozinho, você tem amigo. Então, sempre que você for escrever, eu acho importante pedir para outra pessoa ler. Porque se a outra pessoa conseguir ler tudo e entender o que você escreveu, você já está no caminho certo. Porque a sua redação já está autoexplicativa. Porque ela tem que ser autoexplicativa. Porque quando o corretor for ler, ele não vai ter você do lado para você explicar o que é que você quis dizer. Então, você já tem que deixar muito claro o que você quis dizer naquilo. Então, se você não tiver... Não tem licença poética, né? Não, não tem. Então, se a pessoa que lê a sua redação não ficar com dúvida, sabe? Não te mandar mensagem, o que você quis dizer com isso aqui? O que você estava querendo dizer? Você já está no caminho certo. Você já tá indo bem. Acho que a segunda coisa também é prestar atenção em usar os repertórios. Usar as coisas que estão na sua volta para escrever, sabe? Sempre que você for fazer escrita, coloque pelo menos uma coisa diferente, contextualize com alguma coisa diferente, pelo menos os 3 primeiros parágrafos. O primeiro para causar aquela impressão tipo, uau. Sim. O segundo para ter um outro repertório, né? Para contar, se eu não me engano, acho que é na competência 2 ou 4. Não, é a competência 2, que vai analisar esse tipo de repertório, né? Então, sim, seu texto é autoexplicativo. Você está colocando argumentos socioculturais em cada um dos 3 primeiros parágrafos. E uma coisa que eu acho muito importante é os conectivos. Mas saber usar. Porque às vezes você vai na internet e pesquisa, né? Eu até liberei uma tabela de conectivo, tá lá no meu perfil. A pessoa pega a tabela e tá maravilhoso. Isso aqui é adição. Ela não sabe o que significa adição e vai lá e taca na redação. Aí muda todo o significado do que ela queria dizer. Porque um conectivo é para ligar a ideia. Mas se você coloca ele com o conceito errado, já era. Mudou tudo. Uma coisa que o pessoal, desculpa te cortar, mas que o pessoal erra muito é entretanto, porque tem nessa cabeça de que o entretanto já encaminha para o fim. Tá certo em certo ponto, só que somente se você for contrapor a ideia do seu texto todo como uma maneira de mostrar que aquilo tá errado, né? O entretanto é uma conclusão oposta. É um ótimo conector de encerramento, né? Assim, enfim, fala mais um pouquinho. A gente tem muito tempo, tem meia hora de live, vai dar tempo de falar um pouquinho de porquê, não vai? Será? Porquê de seu chapéuzinho, etc. Então, porquê e vírgula? Porquê e vírgula? Eu queria falar aqui sobre porquês e vírgulas. A vírgula é tenso, né? Mas sobre isso do entretanto, ele não precisa nem ser só para fechar o texto inteiro, né? Quando você vai fechar o parágrafo também, mas assim... Ou então, você acabou de fazer um parágrafo e aí você vai mudar a ideia dele. Você vai começar o segundo, você pode usar o entretanto para começar se você for mudar a ideia do de cima, né? Expliquei isso aqui, porém, entretanto, tem isso e isso, aquilo. Mas é exatamente o que você falou. Se colocar esse entretanto, no sentido, tipo assim, você quer falar, você quer adicionar a ideia, mas aí você coloca o entretanto, tá opondo tudo. Mudou tudo. E aí já quebra o negócio. Então... Sempre prestar atenção no conectivo que você está usando, para usar direito, sabe? E também não colocar nada em primeira pessoa, né? É muito comum, podemos ver e tal, não, altera para terceira pessoa, pode-se ver, pode-se ver. Abandona podemos, né? Notamos e essas coisas também, né? Uma coisa que eu tive um pouco de dificuldade lá nas minhas redações de testes, assim. Não sei por quê. É porque, assim, colocar você da redação, né, se inserir ali, não vai zerar. Mas também não vai te auxiliar a ter uma nota boa. Porque se você não consegue escrever em terceira pessoa, é sinal que você não vai conseguir desenvolver seu texto todo, sabe? Você vai se colocar ali todo o tempo, e aí você não vai conseguir fazer. Então, é realmente essa ideia de não coloca. Mesmo que não zere, não coloca. Inclusive na parte da conclusão, que talvez tenha um espaço maior para opinião, né? Que de certa forma são opiniões, as nossas propostas de intervenção são opiniões, né? Muitas vezes até que
talvez nem funcione, mas são propostas, né? Não são decretos. Então talvez ali seja o melhor lugar para isso, né? De uma forma que não pareça tão pessoal, né? Que não pareça passional, principalmente quando se trata de alguma coisa no âmbito federal, né? Não, que talvez critique o governo ou apoie ou algo assim, né? Porque, assim, é uma boa, porque você pode usar o nós na sua conclusão, né? Nós, sociedade. Você se inclui ali, nós, a sociedade. Você pode usar a sociedade como um agente. Você pode usar nós, os indivíduos, como agente. Mas na conclusão, porque você está inserindo, mas você está inserindo o agente, que são os indivíduos ou é a conclusão. Mas você pegar e falar, eu preciso fazer isso, não, meu filho, você não vai conseguir fazer. Então, não coloca. Entendi. É legal pensar a redação também como um diálogo, né? Eu faço comigo mesmo uma conversa, duas pessoas como se tentassem pensar diferentes, né? E colocassem pontos diferentes. Uma conversa mesmo, uma discussão para levantar as coisas, né? Foi bom você ter tocado nisso, porque a redação do Enem, o objetivo dela é, né, dissertativa argumentativa, é você convencer o leitor, né? Convencer ele através da sua dissertação, através da sua fala e comprovar tudo que você está me dizendo através dos seus argumentos. Então, essa ideia, tipo assim, você está produzindo um texto assim que você consegue me levar a, nossa, esse cara tá falando uma coisa que é verdade, olha, eu não tinha pensado nisso. Começa a mudar minhas ideias, sabe? Começa a me convencer, não por completo, mas você consegue me mostrar um outro ponto que talvez não estava vendo, já tá um bom caminho também, completando o que tinha falado naquela hora. Mas é isso que você falou. É conseguir convencer o leitor do seu ponto de vista. Além de convencer, é muito importante também você cumprir as regras, né? Número de linhas até 25 e no mínimo 16, se não estou enganado. Então, qual o melhor jeito de, além das anotações que você falou, o melhor jeito de organizar as ideias, sabendo enxugar se preciso ou estender também, que às vezes a gente desembola e quando vai ver tem 13 linhas. Você precisa de mais algumas ali para não parecer que está pobre a sua redação, por melhor que esteja, né? Como organizar um pouco essa estrutura, assim? Então, isso foi bom você ter falado, porque o mínimo, na verdade, é 8. Eu li aqui, é 8. Mas mesmo assim, né? Você não vai escrever 8 linhas. Você sabe que você escrever 8 linhas, você não vai tirar 1000 na redação. Não faz sentido. Mas, deixa eu só lembrar, qual que era a mesma, Uita? A questão do número de linhas, organização da estrutura da redação. Uma coisa que eu sou totalmente contra é que tem muita gente que divulgar, seu primeiro parágrafo tem que ter 5 linhas, seu desenvolvimento tem que ter 6, ou tem que ter 6. Aí embaixo tem que ter 9. Véi, isso é horrível, porque a pessoa, às vezes, ela tá indo muito bem, sabe? O primeiro parágrafo dela, por exemplo, assim, ela colocou, assim, 4 linhas, mas ela conseguiu abordar do jeito que precisava, conseguiu chamar a atenção, conseguiu colocar a tese, trazer os problemas em 4 linhas, e às vezes ela fica incomodada porque não seguiu o que estava pedindo ali. Ou às vezes ela vai para o desenvolvimento e o desenvolvimento dela tá ótimo. E aí ela quer cortar um monte de coisa porque tá passando o número de linhas que para ela foi estabelecido. E não é assim que funciona, sabe? Eu acho que você tem que, os únicos números que você tem que seguir a linha mesmo é o número 30, porque você não pode ultrapassar esse, mas não ficar preso a quantas linhas eu tenho que colocar em cada parágrafo. Tem que ficar preso a como eu estou abordando cada coisa em seus devidos parágrafos. Mas ao número de linhas, não. Você tem, claro que a gente deixa sempre um espaço maior, né, para a conclusão, mas isso também não é uma regra, sabe? Sim. Pode falar. Só uma dica também que eu aprendi depois de vários anos de redação. Não é uma dica, né? Mas é uma coisa. Para mim era obrigatório ter título. E você não colocar o título, já te dá no mínimo 2 linhas a mais, né? A do título e a que você saltaria. Então também talvez seja uma alternativa interessante que não obriga a ter título a redação do Enem, né? Não obriga, não te acrescenta em nada, ela só te atrapalha, porque ocupa uma linha. Na verdade, 2, né? Porque você não vai escrever o título e vai escrever embaixo. Na verdade, salta tem ali, então no mínimo 2. Exatamente. E aí é pior ainda que fazer isso. Até é interessante essa coisa de saltar a linha, porque tem gente que vai escrever redação e não dá espaço no parágrafo, mas salta a linha. E saltar a linha não é um problema, mas vai te prejudicar o número de linha, no número seu total da redação. Então, assim, opte por dar um espaço dos parágrafos, mas não salte linha. Você está perdendo umas linhas ali.
E a linha saltada também não conta como linha, né? Tem que ter no mínimo 8. Você não pode escrever uma, saltar 7 e escrever a oitava, né? Exatamente. Vai contar como duas, né? Sim. Não que alguém fosse fazer isso, mas é uma situação hipotética aqui, só para a pessoa Ah, eu não entender, né? nada, viu? Não duvido. Ah, interessante demais. No dia do Enem, o que você aconselha a pessoa a fazer? Obviamente, pelo amor de Deus, gente, não vai estudar, não vai ler nada no dia, vai ficar o dia todo até a hora da prova, que geralmente tem gente que sai de manhã de casa, então também não é o dia todo, né? Sei lá, o dia anterior, a sexta-feira antes, vai relaxar, vai pôr o pé pro alto, vai ver um filme, vai fazer nada, né? No dia do Enem em específico, acordei hoje, tem Enem. O que eu faço da minha vida? É isso que você falou. Aliás, hoje é dia de redação no Enem. Preciso tirar 800 para o meu curso de, 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 de medicina. Medicina acho que 800 ainda é pouco, né? Mas enfim, preciso tirar uns 850 porque eu paguei cursinho o ano inteiro. Como que eu faço? Ou eu não paguei e eu preciso tirar para alcançar a melhor nota na faculdade. Como que o psicológico pode jogar a favor da gente, Vi? Eu acho que a primeira coisa, para que quando chegar no dia você fique tranquilo, é treinar muito a redação. Porque você treinando, você vai ver que não é um bicho de sete cabeças, que é muito simples. E muitas vezes a gente acorda no dia da redação, mas fica muito nervoso, porque, ai meu Deus, é um bicho, como é que eu vou desenvolver esse treino, como é que eu vou fazer? E aí isso mostra que você está despreparado. Então, se 850. prepara antes. Porque quando chegar no dia, você já vai estar mais confiante em você. O nervosismo não vai embora? Não, porque a gente vai ficar nervoso, né? É o caminho para entrar para a faculdade. Para mim, é o caminho para realizar um sonho. Então, a gente vai ficar nervoso. Mas você fica menos nervoso se você se prepara antes, com certeza, né? Mas, tá, você não conseguiu se preparar muito. Vamos supor daí. Na verdade, nem quero supor daí, porque eu nem sei como é que a pessoa que não estudou nada vai conseguir fazer a redação, tipo, a redação só não, né? A prova inteira é pleno, mas assim, levar coisa. E não é legal, não. Você já fez isso? Meu Já umas Deus, 3 vezes. Jesus Não dá, amado. não dá, não rola, galera. É preparação mesmo, é preparação, não tem jeito. Não Provar um. precisa. Eu acho também que a gente não precisa ser zumbi de estudo, sabe? Você não precisa morrer de estudar, mas separa um tempo do seu dia, todos os dias, que você vai ter uma tranquilidade maior. Exatamente. Vai, se você estudar 2 horas por dia, nem precisa ser tanto, vai. Às vezes você gosta de estudar, tipo, meia hora por dia. Se você quiser medicina, sim, se prepara para estudar muito, tá? Quiser Isso, engenharia, claro, claro. que são muito concorridos, se prepare para estudar muito. Mas assim, eu, por exemplo, eu estudei em casa no meu ano, não fiz cursinho. No meu ano oficial mesmo, eu não fiz cursinho. E aí eu assinei plataforma online e ali, mas a Uhum. maioria das vezes eu tinha que estar, tipo assim, na plataforma e no YouTube. Porque tinha coisa na plataforma que não complementava o treino. Então eu tinha que ficar pesquisando. E aí era aquela coisa, eu tinha que ficar e focar isso porque eu queria. Então, assim, uma coisa que me ajudou muito é que eu queria muito letras. Então, tudo que aparecia na minha frente tinha letras. Eu colava post-it de letras aqui, meu papel de parede do computador que eu estudava era letras. Eu abria o caderno que eu tinha um cronograma de estudos que eu montava, era letras. Tudo que fazia referência ao que eu queria, eu botava na minha frente. E Uhum. criar um hábito. Tinha dia que realmente você tá assim, eu não quero estudar, e tá tudo bem. Você não pode. A pior coisa do Descansa, né? mundo é você se forçar a estudar. Porque você vai estar ali, mas você não vai estar absorvendo nada. Porque você tá muito Claro. obrigado, sabe? Então, tipo, você não vai estar estudando mesmo. Você só tá ali. Então, quando você não estiver bem, se permita não estar bem. Se permita fazer outras coisas. Mas também se lembre de voltar sempre. Porque também não dá pra gente ficar mal a vida toda, né? Não dá. A gente tem que, se não tá Isso. melhorando, procurar ajuda. Mas sempre lembra de voltar. Não fique estagnado. Procura ajuda, é muito importante procurar uma ajuda. Talvez é interessante fazer um acompanhamento psicológico para preparação do Enem, quem pode, né? Tem redes públicas também, na PUC a gente consegue fazer, a galera da Não, comunidade consegue ter acesso, da é, FMG também, né? Sempre então, a tem esse maioria nome, das faculdades de psicologia, não sei se a maioria ou todas, mas sempre vai ter esse para os alunos treinarem, né? Então sempre tem gratuito. sempre tem. Então é Vamos bom. um pouquinho, ótimo, vamos falar um pouquinho de dica agora, dica, o que você pode passar de dica agora pra gente, assim? Lembrando pra galera, fórmula mágica não existe. Não Desconfie de toda e qualquer método que vai te fazer qualquer coisa na vida fácil.
Se tem a palavra fácil, você já fica com o pé Esquece. atrás. Mas, entretanto, todavia, porém, como diz o poeta, a pergunta que eu tinha te feito que eu esqueci. Eu lembro. Só reforçando essa coisa da fórmula mágica, né? Pra ninguém cair nessa coisa de, ai, decore essa estrutura, porque você precisa só completar o que tá nela. Tipo assim, a pessoa monta uma estrutura com as frases e aí você só precisa completar. Véi, na hora do Enem, se você for uma pessoa muito nervosa, você não vai lembrar o que é que você tinha que colocar, aí você vai ficar tão nervoso que você não lembrou, você não vai nem conseguir escrever nada. Então, assim, não foca em decorar nada, foca em aprender de verdade como que faz. Isso é uma das coisas que eu mais tentei colocar, mas tentei não, que eu mais, como fala? Priorizei para colocar no curso, sabe? Primeiro vídeo, quando a pessoa entra lá, é tipo assim, eu não vou te ensinar, quer dizer, eu não vou te prometer que você vai tirar 1000, porque eu não vou te dar fórmula Sim. mágica. Sabe? Eu vou te ensinar como é que faz. Se você quiser aprender, você vai aprender. Mas se não quiser, velho, não tem fórmula mágica. Isso é muito vendido. Mas assim, vamos lá, para as dicas, né? Eu acho que assim, ler bastante. Eu gosto muito de. Quer dizer, né? Tem gente que não gosta de ler. Então vamos pensar nos dois. Ler bastante, ou se você gosta de assistir muito filme, assista muitos filmes. Filmes bons. Filmes que te Uhum. tragam repertório, sabe? Porque tem muito filme aí que a gente assiste, mas tipo romance. Tem filme de romance que tem coisa que você consegue usar. Mas tem filme de romance que você vai. O que você vai falar na redação? Mas no filme de romance, geralmente, a história não é o foco, né? É um filme de Sim, romance que se passa em guerra. A guerra não é o foco, é o romance. Que se passa durante a exatamente. escravidão. A escravidão não é o foco, é o romance, né? Sempre olhar isso, exatamente o que você falou, do foco. Qual que é o foco daquele filme? Porque, assim, claro que vai ter dia que você não. Ah, hoje é sábado, domingo, na verdade. Hoje não é dia de estudar para Enem. Então eu vou assistir os filmes que eu quero assistir. Qualquer filme, ok. Mas se Vai. você não. Sem critério. Mas se você não é uma pessoa que gosta de ler, né, no caso, e você vai assistir filme, então, durante a semana você vai assistir um filme por dia, por exemplo, né? Vamos supor assim. Não precisa disso tudo, mas vamos supor. Você vai, durante a semana que for semana de estudo, você vai assistir filmes que tenham conteúdos que te acrescente, que vão te ajudar em alguma coisa. Ou séries também, né? Uma série que eu acho muito boa. Por favor, Eu não enumere pra gente algumas aí. Algumas coisas Ai, que você... eu não sou muito da televisão, assim, então não vou conseguir falar tantas, não. Mas uma que eu gostei muito, eu não sei se você assistiu, mas eu nem sei pronunciar, velho. Meu inglês é horrível, mas é a Anne de Green Gables. Acho que é assim. Da Anne, você já ouviu falar? Mais fácil. Anne. Eu nunca vi, não, mas o pessoal citou aqui ontem, a Vanessa, na live de história, o Guizão falou, a Vanessa Olha também. aí, e é ótimo, velho, Vou porque ajuda em assistir. todas as áreas. Nossa, eu acho que história e redação tem tudo a ver. Pra mim tem tudo a ver, porque te ajuda muito a conseguir desenvolver suas coisas quando você sabe das coisas da história, mas enfim. E essa série, ela trata de muitas coisas, sabe? É uma série gostosa de ver, é uma série que te prende. A minha mãe, que não gosta muito de série, ficou apaixonada. E trata de muito assunto importante, sabe? Tem essa coisa do feminismo na série, Uhum. fala sobre o preconceito na série, sobre adoção, sobre, tipo, mulher solteira, sabe? Tem tudo isso e muito mais coisa que tem na série, sabe? Tem? É, como é que fala? Homossexual fala na série também. E assim, a gente tem que prestar atenção e escolher essas coisas, né? Que vão abordar assuntos que a gente consiga pensar. E não só para redação, né? Que a gente começa a pensar na vida. Que é igual você falou dos jornais, a gente tem que ler um pouquinho todo dia. É exatamente isso. O que a gente for assistir tem que acrescentar alguma coisa na nossa vida. Porque imagina, você perde tanto livro quanto série, música e tal, você perde um tempo para fazer aquilo. E aí, você Sim. acabar de fazer aquilo, você pensar, nossa, perdi um tempo da minha vida, porque você não me acrescentou em nada, isso é frustrante. É interessante. Tudo que a gente faz na vida tem que tentar absorver alguma coisa boa, né? É, lógico, o ócio, ele é importante também, mas dá para tirar. É legal olhar, a gente estava falando de contexto sociocultural, sociohistórico. Tudo, eu acho que, independente de tema de redação, vai estar acontecendo alguma coisa parecida, ou aconteceu, ou você conhece alguém que passou por aquilo. Em caso, se for falar, por exemplo, de educação, todo mundo tem casos de educação, né? Quem teve educação boa, que
teve privilégios, quem não teve, que teve mais dificuldades, assim como em outras áreas, né? Então, o nosso entorno, ele é a nossa problematização, né? Tudo que você se questiona, às vezes, no seu contexto sociocultural, você vai ter esse questionamento, precisar desse questionamento na prova, para te dar uma luz, né? E É, aqui, me fala um negócio aqui, quero ver se você consegue falar aí pra gente aí uns 7 minutos aí, desafio, se vira no 7 aí. ai, meu Deus. Que diabo de porquê? Qual que é a ideia do chapeuzinho e do amigo artigo do porquê? Que vai ajudar a gente a... Vai dar um spoiler dos seus vídeos, mas é uma boa causa, assim. Eu acho que isso aí é muito interessante para quem possa vir a precisar. Então, não sei se eu vou conseguir lembrar de tudo, né, para fazer a Não, claro. explicação profunda, mas vou ir aqui. Uma coisa que eu acho muito importante no português é a gente fazer associação. Porque o português, muita gente prega que, tipo assim, é muito difícil porque tem que decorar a regra. Tem que decorar, fugindo um pouquinho do porquê para entrar nele de novo. Uhum. Vai lá. Decorar que se é direto, preposicionado, substantivado, sei lá o que mais. Não, a gente nunca vai aprender nada decorando. Tanto que na escola, a gente sai da escola, tanta coisa que a gente decorou, a gente nem usa, nem lembra mais, né? Então, assim, acho importante a gente contextualizar com alguma coisa e entender como. Então, tá. O porquê com o chapéu e por que ele usa o artigo. O artigo, ele sempre vem antes de uma palavra substantiva, né? Sempre vem antes de um substantivo. E quando não é um substantivo que vem depois do artigo, aquela palavra se torna um substantivo, é uma palavra substantivada. Porque o artigo ele tem essa função de substantivar a palavra. E aí esse O artigo porquê é com a... o A, né? Isso, né? Os, as, aquilo que vai definir se o substantivo é tipo feminino, masculino, plural, singular, essas E coisas. quantificar, né? Isso, então, isso aí, feminino, plural, singular. Esqueci disso. E aí, quando você coloca o artigo na frente, ele vai ter essa coisa, o porquê que vier depois, ele vai ser um substantivo, que vai ter o acento circunflexo. E ele tem esse acento circunflexo porque, tentar falar de uma forma mais prática, porque ele vai ser pronunciado de uma forma mais forte. Tipo, é o porquê que a gente usa, por exemplo, não só no final das frases, né? Mas é um que a gente dá mais ênfase, sabe? Tipo, o porquê disso aconteceu. É diferente de eu Por que falar que você comeu meu doce? isso. É diferente de eu falar, vou pegar esse exemplo que você falou. Por que você comeu meu doce? Ou por que você comeu meu doce? Olha a entoação. Por isso que tem esse acento. Quando acompanhado, então, de um artigo, né? No caso, sempre é o ou, você não vai ver a porquê, não tem sentido. Então, sempre que vir o porquê, é um substantivo. E eu gosto de usar a ideia que, tipo assim, o porquê, nesse caso, ele é aquele amigo que tá junto, o porquê junto, e ele tá com o chapéu porque ele vai dar um passeio. Então, tipo assim, ele vai dar um passeio com um amigo do lado. Ele chamou o, que no caso é o artigo, pra dar o passeio com ele, porque junto. Então, toda vez que tem o o na frente, né? Toda vez que tem um artigo antes desse porquê, ele vai ter o chapéu, porque ele tá indo dar um passeio. E aí eu faço referência àquelas pessoas de antigamente, sabe? Quando você chegava num lugar, sempre tirava o chapéu, porque não saía sem chapéu. Então lembra disso. Esse o porquê, ele nunca vai sair sem chapéu. Toda vez que o porquê tá com um artigo, Charlie Chaplin tá indo dar um rolê na rua, né? Só lembrar disso então. Exatamente, Charlie Chaplin, pra melhorar a situação. E aí, bate aqui. Vai E lá. aí, quando o porquê não tem artigo, por que ele tem um acento? É também pela ênfase, mas esse porquê sem artigo, junto e com acento, ele vai ser sempre usado no final. E no final da frase, sabe? Então, toda vez que você termina uma frase, eu não vou conseguir pensar no exemplo. Você consegue lembrar alguma coisa aí? O porquê no final da frase, eu não consigo lembrar agora. Pô, você me Não botou vai, pressão. né? Bom, Não vai porquê no agora. final da frase? Vamos perguntar o tio Google aqui, que o tio Google ele sempre... Não consigo lembrar do exemplo. Você sabe o porquê disso? Não. Ah, Vitória, Não. você não estudou por quê?
por Não, exemplo. aí você tá me fazendo uma pergunta. Aí vamos entrar Entendi. nesse. Quando Tá você faz a aqui. Pega o pergunta, gancho, pega o gancho. você vai usar o porquê separado. A pergunta é com o porquê separado, tá, gente? Sempre lembra disso. Uhum. E o porquê junto é sempre para a resposta. Sempre que você vai responder, não só para a resposta. Porque às vezes a pessoa fala, ai, eu estou respondendo aqui, mas não é no início da minha palavra. Tipo, eu não respondo. Por que fulano fez isso? Por quê? Não precisa estar necessariamente no início da sua frase. Tem que ter uma explicação, né? Você tem que estar dando uma explicação daquilo. Então, se o porquê está dentro de um contexto explicativo, ele é junto, sem acento, nesse caso. A não ser que ele esteja no final da Tá. palavra, é o exemplo que a gente está procurando. Vamos achando aqui enquanto você vai falando aí. É porque tá difícil manter a atenção em dois lugares aqui, mas segue aí. Enquanto a gente não acha o exemplo, então eu vou falar desse porquê separado com acento. Aí, nesse caso, esse porquê separado e separado não, junto e com acento, ele é usado no final de frases. E uma coisa que eu gosto muito de lembrar, agora eu vou usar a sua ideia do Charlie Chaplin, é que aí, nesse caso, o Charlie Chaplin tá indo dar um rolê sozinho. Ele não precisa de ninguém. Então, quando tem um artigo, ele tem um amigo para acompanhar. Quando ele tá sem artigo, ele tá indo dar um rolê sozinho. Sabe? É uma pessoa muito. Como é que fala? Tem muito amor próprio, sabe? Porque eu admiro. Entendi. Pessoas que conseguem. É, Vai com no o cinema sozinho. artigo, É esse. com o artigo é ele indo ver a florista, nas Isso, bom luzes da exemplo. cidade. Sem o artigo, ele tá lá na fábrica trabalhando lá sozinho. Isso. Exatamente. Exatamente. E o porquê separado, como pergunta, ele não necessariamente vai estar só no início da sua frase também, né? Tipo assim, porque olha só, quando você vai fazer uma pergunta, nossa, gente, tá difícil pensar no porquê no final da frase. Porque olha só, quando você está fazendo a pergunta, mesmo que o porquê quando o porquê está no final da frase na pergunta, mesmo sendo pergunta, você não vai usar o porquê separado. Você tem que usar ele com acento, porque ele está na pergunta, mas ele está no final da frase. Então tem que se atentar a isso. Não ficar preso nessa de porquê separada na pergunta. Porque aí, quando você tiver colocado no final da frase, você não vai lembrar que é o porquê Deixa eu ver se o exemplo, deixa eu ver se o exemplo serve. Vitória não foi à festa. O porquê eu não sei. Aí é o porquê. Tem um artigo. Então, com acento, junto com acento. Isso, com acento, exatamente. Que você falou, o porquê. Exatamente. Foi levar a florista. Aí levou o casal. Agora, não sei, vai. Vou interromper isso. Estamos com Não, mas quase. eu não Também já sei se estamos tá. na hora de estar as considerações finais. Desculpa, pode falar. Não, é porque eu não sei se ficou meio confuso, porque aqui só tô falando porque, e não tem imagem, não tem nada. Aí não sei se ficou Não, confuso. isso que eu ia falar, assim, rapidinho. Onde que a gente pode pegar uns exemplos desses também? No seu Instagram tem algumas, né? Algumas coisas, mas rapidinho, uns dois lugares, assim, que a gente pode ir atrás desse tipo de informação. Sites, ou... eu digo de gramática, no estilo de gramática que não seja chato, né? Que não seja maçante mesmo. Ou Então, que assim, seja também. se for para estudar os porquês, né, no meu vídeo lá do Instagram eu explico muito melhor, porque tem os exemplos lá. Então, se caso alguém Então tenha interesse dá o canal do e vídeo não lá. ter ficado confuso, vai lá no meu Instagram que tem o vídeo dos porquês. Alguém fala alguma coisa, coraçãozinho é uma boa. Travou pra caramba, mas travou. Vamos fazer o seguinte, vai no Instagram da Vitória, @VickyAmorim, quando a live acabar vai estar salvo, vai estar a descrição aqui. Eu vou colocar alguns links também. E aí lá na da Vitória você consegue achar. Sabe por que eu tô correndo assim, Vi? Porque nós somos travando, né? A Laura, minha companheira, estava falando, um beijo, meu amor. Estávamos falando disso, de dicas. E como aqui é um canal de poesia, eu vou dar uma dica poética agora. Um canal não, né? Nós somos um grupo de poesia, Rua Declama. Ano passado eu fiz um trabalho de gramática com a maravilhosa professora Evângela.
E João estava até aqui, João estava no meu grupo também, João e Flávio. E nós fizemos, né, eu fiz um poema para ilustrar um pouco sobre a vírgula. E é assim, ó, temos 3 minutos. Nossa, sensacional! Nossa. Saca só se você acha que vai conseguir ser boa. Ó, vamos lá. A vírgula. A vírgula é um dos mais importantes sinais de pontuação da gramática da língua portuguesa. Por isso temos que ter cuidado e não usá-la de qualquer maneira. Não se usa vírgula para separar termos que sintaticamente devem estar ligados entre si. Sujeito e predicado por ela não podem ser separados, muito menos o verbo e seus objetos, diretos ou indiretos, entre o nome e o complemento nominal ou o adjunto adnominal. Colocar a vírgula pode alterar o sentido final. Mas se não pode tudo isso, uso a vírgula para quê, então? Para várias outras coisas, como, por exemplo, marcar a inversão do adjunto adverbial colocado no início da oração, dos verbos antepostos de objetos pleonásticos ou de uma data anteposta por um lugar ou espaço. Também se usa vírgula para separar entre si elementos coordenados, que são então dispostos em enumeração na oração. Use vírgula para marcar elipse, que é do verbo a sua omissão, e também para isolar o aposto, que dos elementos é a identificação. O vocativo, ao contrário do aposto, sintaticamente com o resto da frase, não tem relação. E é usado para invocar o interlocutor, portanto, use vírgula imediatamente antes desse termo na oração. Esse foi apenas um resumo de um tópico, de uma gramática bem rica de regras sintáticas, mas se lembrar disso talvez vai ajudar você pelo resto da sua vida, profissionalmente e também pessoalmente, a nunca mais errar o uso da vírgula novamente, que a gente acha chato, pois nós mesmos dificultamos o seu uso. Ela é tão importante que pode mudar o sentido de tudo. Meu Deus! Não, Massa, eu tô batendo palmas por todo mundo. Todo mundo tá batendo palmas nesse momento. Você arrasou, Massa, gente. Ficou muito incrível. Palmas Nossa, em libras aí, ensinar pra galera. Ficou muito bom. Sério, nossa. É isso, velho. Temos 40 segundos aqui. Muito obrigado. Oi? Faça um Não vídeo entendi. só sobre o seu poema e poste isso, Vou gente. fazer. Obrigado pela presença, você, meu amor, todo mundo que colou. Obrigado, Vitória.